Muito boa noite, eu sou André Pinheiro e hoje nós vamos falar sobre um tema que foi muito solicitado através de conversas que eu tenho com as mães e que são o autista e os animais. Antes eu quero pedir para vocês que vocês se inscrevam no nosso canal para vocês receberem mais informações sobre vídeos, informações, para vocês receberem informações sobre autismo e também dar um like para ajudar nosso canal para falar mais sobre autismo. Então dá um like para ajudar, ok? E também participe do nosso fórum. Então hoje nós vamos falar sobre o autista e os animais. É um tema que foi solicitado pelas mães para falar um pouquinho sobre essa relação do autista com os animais. Para falar, eu acho que é importantíssimo começar a falar sobre nós vamos falar sobre a minha vivência, né? Os animais que eu tive e passar essa experiência para vocês. E explicar a importância desses animais também e essa relação. Então o autismo, né, e a relação com os animais. Eu tive um animal, né, mas por volta mais ou menos dos 6 anos de idade, eu tive uma cachorrinha que ficou alguns dias comigo, que chamava Lula, uma cachorrinha vira-lata, filhote, né? E eu saía com ela e tive as primeiras contatos. Porém, eu não tinha muita experiência de como lidar com esse animal, né? Não tinha experiência como lidar com ela, e ela estava filhote, ela estava se apegando e ela chorava muito, né? Ela era um filhotinho, tinha sido tirado da mãe, então ela estava em adaptação e realmente era difícil esse apego, né, de ter com essa cachorra. Então ela foi dada e eu senti um pouquinho, né, perguntei muito da cachorra, onde ela foi, o que aconteceu. E aí, passados uns dias, eu esqueci da cachorrinha. Com o tempo, aí eu tive o coelhinho da Índia, né, que chamava Teco, e que é aquele porquinho da Índia, né, como é conhecido também por alguns, que ele é diferente do coelho, né, ele não tem aquelas orelhas longas, o pelo dele é como se fosse um ratinho, tem um dentinho igual de capivara, e ele ficava numa caixa que meu pai construiu, e eu tinha bastante afinidade com esse coelhinho da Índia. Porém, o coelhinho da Índia, ele não gosta muito que pega ele, né? Então ele reclama muito. Então o coelhinho, ele não é igual ao cachorro, que você tem essa afetividade, né, de pegar, de balançar o rabo. Então o coelhinho da Índia, ele é mais tranquilo ali, né, e mais quieto, porém mais quieto. E o coelhinho da Índia me despertava porque eu via, por exemplo, nas festas juninas, aquelas casinhas onde eles colocavam o coelho, soltavam, e o coelho ia até os números, e aquilo me fascinava muito, de ver o coelhinho entrando e a pessoa ganhava um prêmio, etc. Mas eu me apaixonava mais não pelo jogo, né? Na infância eu me apaixonava muito pelo coelhinho da Índia, então era uma paixão que eu tinha. Aí eu fiquei muito tempo com esse coelhinho da Índia, tive uma afinidade com o Teco muito grande. Só que uma fábrica, eles tinham assim vamos dizer uns 100 mais ou menos coelhinhos na frente do gramado da fábrica. Eles gostavam de criar, e ele tinha filhotes, tinha coelhinho branco, marrom, né, malhado de todas as cores. E eu realmente adorava aquilo, aquelas casinhas de concreto, aquela cidadezinha que eles construíram. Bem, então aquela cidade bem construída, com tudo canalizado,
as casinhas ali de concreto, tudo, a grama bem cuidada pelos funcionários, e meu pai costumava a me levar para ver essa cidadezinha, essa cidade dos coelhos da Índia, né? Onde de várias cores, branco, malhado, marrom, filhotes, né? Então eu ia lá, gostava muito de ver aqueles, né? E meu pai foi conversando comigo de que eu deveria levar o coelho da Índia, né? O Teco, para morar com as famílias dele, que ali ele ficaria mais feliz, etc. Foi trabalhando isso. E aí, um certo dia, nós levamos, né? Mas ele levou o coelhinho da Índia para aquela cidadezinha. Eu não tive coragem, ele levou, soltou, e realmente aí eu senti bastante falta do Teco, né? Do coelho da Índia. Demorou uma semana ou mais para eu poder me sentir melhor e aí se adaptar com a falta do Teco, né? Eu tive que superar isso, né? Essa falta dele. E existia sim esse apego, esse carinho aí com o coelho da Índia. Posteriormente, ficou um período sem animal, né? E aí meu pai comprou as codornas, né? Duas codornas que ficavam ciscando no quintal, né? Havia um quintal muito bom no fundo da casa, e aí nós criávamos ali aquelas duas codornas. Porém a codorna não dá para pegar muito, a codorna é igual galinha, então não dá para ter essa afetividade igual a do cachorro, do coelho da Índia, né? Então com certeza quase nula. E aí criou um certo período, só que infelizmente um certo dia estava as penas lá no quintal, uma gata rodeou e pegou, comeu as codornas, e eu chorei muito. Eu lembro que eu me debrucei ali no quintal, eu chorei muito, 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 entrei em pânico e fiquei mais de uma semana muito ruim com essa situação, né? E senti muito a falta delas, né? Ficou um período vazio. E aí meu pai procurou preencher adquirindo um casal, um canário, né? Um canário que cantava, né? Um canário do reino, né? E esse canário cantava, né? Já canário criado em gaiola, né? E tudo certinho, e aí cantava, né, o canário, um filhote novo, mas já, né, e aí eu chamava ele de psil, né, porque ele fazia aquele psil do canário, e eu gostava muito desse canarinho. Infelizmente, um certo dia também a gata conseguiu pegar, e infelizmente foi uma cena muito triste, que eu lembro até hoje, que ficou só a cabecinha do canário na gaiola. Foi pior do que as penas da codorna. Então esse dia também eu chorei bastante, e aí ficou mais uma vez um vazio muito grande. E posteriormente eu tive um aquário com apenas um peixinho. Eu lembro muito bem, isso também entre os 7 anos mais ou menos, né? E era um peixinho só, peixinho dourado, num aquário de vidro. E esse peixinho ele durou uns 3 meses mais ou menos. Como nós tínhamos poço, então eu colocava água de poço, e aí o peixinho ele durou um pouco mais. Porém o peixinho é silencioso, mas bem silencioso. Porém não tinha muito essa afetividade, mas eu ficava horas e horas olhando para o aquário, aquele movimento, né, circular, aquele movimento do peixe, aquela calma, né? E também era muito bom ali, aquele contato, e água também, né? Nós adoramos água, nós autistas, então aquela água me deixava tranquilo, calmo, então era muito positivo também o peixinho, né? O peixe eu não lembro o nome, né, do peixe. O peixe eu não lembro o nome que foi colocado o peixe, né? Você veja, a cachorra Lula, o Teco, que é o coelho da Índia, as codornas também não tiveram, o canário psil, o peixe não teve nome que eu lembre não.
Agora, morreu o peixinho um certo dia, apareceu boiando na água, né, sem explicação, ficou novamente um vazio. Posteriormente, meu pai comprou novamente um peixinho preto também, que também durou alguns meses, e também o mesmo problema. E aí, depois dos peixes, que ficou novamente um vazio, né? Nós mudamos de casa, mas não tínhamos assim nenhum animal, né? Em virtude dessa mudança que houve. E quando nós fomos novamente para uma casa definitiva, aí vieram os periquitos australianos, né? Que são criados também em gaiola, aqueles pequenininhos, aqueles comuns, né? Que até hoje. Então foi comprado uma branquinha e um azul. Foi comprado como macho, né, um casal, o azul macho e a branquinha era fêmea. A branquinha, ela era deficiente, ela tinha um problema numa perninha. E nós nem percebemos, depois que eu percebi que ela tinha uma dificuldade para ir na grade e tudo, mas ela era muito mansinha, né, muito mansinha. Então foi dado o nome de Tico no periquito azul, comprado como macho, e a Tica, a branca, que foi comprada como fêmea. Muito bem, fiquei muito tempo com eles e criei um vínculo muito grande, me ajudou bastante, e eu tinha um amor muito grande pela Tica e pelo Tico. Só que assim, foi colocado um ninho e eles não criavam. Eu fiquei muito tempo com eles. Esses foram os que mais ficaram comigo. Ficaram anos, né? Ficaram 7, 8, 9, até mais ou menos 10 anos eu ainda tinha eles. Eles ficaram muitos anos comigo. Eles ficavam num viveiro. Eu criava primeiro em gaiola, depois fui comprado um viveiro maior, grande, e eu tinha muito carinho. Eu criei eles soltos, às vezes na gaiola, e eles tinham um vínculo comigo, eu tinha com eles, e esses já eu pegava, né? Então tinha todo um carinho com eles, tinha um vínculo grande, como se fosse mesmo com o cachorro, né? Tinha esse vínculo. A Tica, como eu falei, sempre foi calma, mansa, tranquila. Agora, o periquito ele costuma fazer muito barulho, muito ruído, né? É um passarinho que ele faz muito ruído, e isso irritava um pouquinho os meus ouvidos, assim, naquela época eu sentia essa dificuldade. A Tica não, mas o Tico realmente fazia muito barulho, né? E aquela algazarra toda, aquele barulho. Porém tinha momentos que eles não faziam, então dava para superar, e esse vínculo, né, que eu tinha com eles superava tudo isso. Agora, eu passava às vezes horas ali com a Tica, às vezes brincava de professor, ensinava ali o alfabeto de trás para frente, inventava que era o alfabeto deles, enfim, brincava ali com eles, né? E ficava bastante tempo, e isso ajudava bastante também nas relações de escola, nas relações, né, aquilo me dava coragem, né, na comunicação e etc. Então foi positivo realmente. Mas não criavam, tinha lá o ninho e não criavam, né? E eu já estava com um bom tempo com eles, então alguns falavam, eu acho que é porque a Tica ela já está de idade, já está velha, então não cria, etc. E aí, o que foi feito? Foi comprado um periquito verde, e esse periquito verde foi dado o nome de Teco, Tico, Tica e Teco. Esse periquito comprado como macho, o Teco. O que ocorre? O Teco, certo dia,
uma das periquitas, que a gente achava que era a tica, colocou ovo no ninho. E aí começou a chocar, só que quem estava chocando era o tico, e nós achávamos que o tico macho estava ajudando a tica no ninho. Como a tica entrou no ninho e saiu, mas depois ela ficou quieta, nós ficamos na dúvida, e nós fomos depois descobrindo que quem estava chocando era o tico, que é o azul, e o teco também estava entrando no ninho. E depois nós fomos descobrir que o tico era, na verdade, uma fêmea. Então era uma fêmea, uma periquita, e o teco realmente era um macho. Então criou por quê? Porque a tica era fêmea, o teco era fêmea, eram duas periquitas, não criavam, e o teco, que é o verde que veio, era um macho, então criou. E o filhote nasceu, o toquinho, que eu dei o nome, de 2 ou 3 ovos vingou um só. E foi legal porque eu vi ele nascendo, né? Ela chocou, ele saiu, eu olhava no ninho, dava uma espiadinha, e via nascendo, e peladinho, depois a pena surgindo, e alimentando o filhote. Então eu vi todo esse processo. E aí as penas verdes, e depois ele saiu do ninho e voou, eu vi e dei o nome de Toquinho para esse periquito verde, que puxou o pai, que era verde. Então o macho era o pai, era o teco, era o verde, o tico, tica, né, na verdade, e tinha a periquita branca, que ainda não havia chocado, né? A periquita, depois, posteriormente, a tica, que era a periquita branca, ela botou ovo, mas não vingou. E depois de uns anos, a tica, ela, de repente, eu achei ela morta no viveiro, a branquinha, e eu não sei se ela caiu, o que aconteceu, ela foi encontrada, e eu senti bastante, né, porque ela estava lá muitos anos comigo. E depois, posteriormente, né, com a escola e tudo mais, meu pai, eles resolveram assim também encerrar ali a criação daqueles periquitos, etc. E também depois eu tive a minha irmã, né, com a chegada da minha irmã, e aí então aí foi passado para outra pessoa os periquitos, e a pessoa continuou criando por muito tempo ainda também esses periquitos. Mas não parou por aí os animais, né? Eu tive ainda mais um pouquinho, eu fiquei um período sem, depois com a minha irmã, etc. Aí a minha irmã também gostava de animais, e aí foram criando também. Eu tive novamente 2 codornas, que também coloquei, aí eu coloquei o nome, né, que era a Miriquita e a Tuquinha, e depois, e elas botavam ovinho também, era um processo, era legal, né, também fiquei bastante tempo com elas, ficaram em viveiro com tela, o gato para não pegar mais, com aquela experiência que eu tive. E depois eu tive também canários, né? Também tive canários, né? Canários do reino, também criados em gaiola, tal, já eram de gaiolas, aí foi criando. E tive depois mais 2 periquitos, um amarelo, tal, num viveiro grande. Depois com a faculdade, aí se tornou mais difícil para cuidar. Tinha um viveiro bem grande, do jeito que eu queria, cheio de passarinhos, e aí eu encerrei aquela atividade com os passarinhos, e aí não tive mais animais ali na casa, a não ser, por exemplo, quando eu ia no interior, né? Então sempre tinha lá um bichinho me rodeando, um cachorro, um gato, passarinho, etc. Aí eu tinha contato bastante com cachorros, né? Tinha cachorros que
que é incrível, né? Se apegavam comigo e eu vice-versa. Então tinha os carinhos, né? Pelos animais, aquele amor todo, mas só quando ia para lá, etc. Mas o animal se apegava, quando eu chegava lá já me reconhecia, né? E certo dia, né? Que eu conto sempre que teve também um gato, né? Novinho, preto, que apareceu lá perdido e realmente teve um apego muito grande. O gato, ele levantava a pastinha, levanta o esquerdo, ele levanta o direito. Então, através dos sinais, ele ia dando comando, como se fosse adestrado, né? Então eu brincava, acho que caiu de algum caminhão de circo, uma coisa que não é possível, né? O gato era muito adestrado e realmente eu me apeguei bastante com ele e ele também comigo, né? Então dava vontade de trazê-lo e tal para ficar aqui, mas ele também depois desapareceu, não encontrei mais, né? Então ele ficou uns dias lá e não tive mais notícias, né, do que aconteceu, né, com o gato e tal. Eu senti bastante isso também. E então até hoje, né, apesar de não ter assim um animal atualmente, mas tenho esse grande carinho pelos animais, e os animais parece que também percebem esse carinho, estão sempre me rodeando, né, passando no pé, pedindo carinho, etc. E eu gosto muito de animais, com certeza, no fundo do meu coração, e claro que se eu pudesse, teria com o maior prazer. Eu devo muito a eles, né, porque eles me ajudaram bastante também, e é isso que eu também vou falar um pouquinho hoje com vocês, né? Esse é o tema de hoje, o autista e os animais, e claro, com o objetivo de ajudar também, né, muitas pessoas, e abrir o fórum para também informações, e esse é o nosso intuito, né? Então, por exemplo, quando eu converso com as mães, elas falam muito, né, perguntam, falam, às vezes a respeito, né, por que esse tipo de amor, né, que por exemplo eu relatei, que os animais eles, né, têm pelo ser humano, né, ajudam nós autistas, por exemplo. Então vocês viram lá, né, o amor, né, que os animais têm comigo. Acabei de relatar a última frase, que eles estão sempre me rodeando, sempre fazendo carinho. Então por que tem, né? Então o amor, por exemplo, de um animal, né, se você perceber, como eu relatei, da Lula, do Tico, da Tica, o amor que o animal tem, ele não tem muita regra. Então, por exemplo, mas você tem algumas regras que você tem que seguir, né? Então, você, por exemplo, você não pode chegar de repente, assustar o animal, né? Que maldade, né? Então, não deixar, por exemplo, o animal, principalmente quando você cria gado, até esqueci de relatar também que recentemente, um dos últimos animais eu criei um pouquinho de gado, mas não é fazenda de gado não, viu gente? É só um ou dois bezerros criando para crescer e tal. E só que assim, eu percebia também esse amor. É difícil, às vezes você fica distante desses animais só para criação, mas eu não. Eu percebi uma interação deles comigo e eu também com um certo amor, e o animal, engraçado, ele percebe isso, né? Quando você tem esse carinho, esse amor, parece que é uma antena, e ele percebe, ele capta e ele vem em direção, né? Então, e é esse amor, né? Só que ele tem assim algumas regras, principalmente